Vamos para a palavra. Vamos para a palavra. Vocês cantaram quase 2 horas. Então vocês vão ter que me ouvir. Aleluia. Estou brincando. Mas eu estou animado para pregar umas 2 horas hoje. Mas não vou fazer isso não, porque eu tenho uma viagem ainda e amanhã eu sou aluno da escola dominical, viu? Quem é aluno da escola dominical aí, diga, eu sou. Amanhã, escola bíblica dominical. Estamos estudando uma lição extraordinária, hein? Pastor gosta de escola dominical. Pastor gosta de escola dominical e gosta que os crentes... Pensa na alegria do pastor. É chegar de manhã na igreja, os crentes na escola bíblica dominical. Mas abra sua Bíblia. Se você é aluno da escola dominical, você vai achar rapidinho. Livro do profeta Jeremias, capítulo 52. Glória a Deus. Livro do profeta Jeremias, capítulo 52, versículos 31, 32 e 33. Glória a Deus. Os irmãos escolheram um tema extraordinário. Jesus, o libertador. E eu quero compartilhar com os irmãos o tema Jesus, o nosso Evil Merodach. Jeremias capítulo 52, versículos 31, 32 e 33. Se você encontrou, diga amém. Se você não encontrou, escola bíblica dominical. Glória a Deus. Nos diz o texto sagrado. Sucedeu, pois, no ano 37º do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês do 10º, aos 25 do mês, que Evil Merodach, rei de Babilônia, no ano 1º do seu reinado, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, e o tirou da casa da prisão, e falou com ele benignamente, e pôs o seu trono acima dos tronos dos reis que estavam com ele em Babilônia. Ele mudou os vestidos da sua prisão e comeu pão, sempre na sua presença, todos os dias da sua vida. Você pode dizer amém? Tome assento, por favor. Meus amados e queridos em Cristo Jesus, o Senhor Jesus Cristo é o personagem mais notável e sublime de toda a história. Ninguém se notabilizou e se destacou como o Senhor Jesus Cristo. Ele é o mais notável de toda a história, porque ninguém nasceu como Jesus Cristo nasceu. Ele não passou a existir quando do seu nascimento em Belém. Ele é o Pai da eternidade. Ele já existia desde a eternidade. Ele nasceu de obra miraculosa, extraordinária, maravilhosa do Espírito Santo. Jesus nasceu de maneira sobrenatural. Jesus Cristo é o mais notável de toda a história, porque ninguém cresceu como o Senhor Jesus Cristo cresceu. Lucas escreveu dizendo que Jesus crescia em estatura, ele também crescia em sabedoria, e ele crescia em graça diante dos homens, e também crescia em graça diante de Deus. Ele crescia fisicamente, ele crescia intelectualmente, ele crescia socialmente e ele crescia também espiritualmente diante de Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele é o mais notável de toda a história, porque ninguém realizou os feitos que Jesus Cristo realizou. Ele realizou os milagres extraordinários do seu ministério no poder do Espírito Santo. Ele curou como ninguém. Ele expulsou demônios como ninguém. Ele limpou os leprosos como ninguém. Ele ressuscitou os mortos como ninguém.
Jesus Cristo é o personagem mais notável e sublime de toda a história, porque ninguém ensinou como o Senhor Jesus Cristo o ensinou. Foram para prendê-lo e voltaram sem trazê-lo para a prisão e questionaram dizendo: por que vocês não trouxeram? E os soldados disseram: nunca ninguém jamais falou como este homem. Não puderam prendê-lo. O Senhor Jesus Cristo é o personagem mais notável e sublime de toda a história, porque ninguém morreu como o Senhor Jesus Cristo morreu. Ele nasceu para morrer. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida em resgate de muitos. Ninguém morreu como o Senhor Jesus Cristo morreu, porque Ele morreu como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus Cristo é o personagem mais notável e sublime de toda a história, porque o colocaram no túmulo para passar um final de semana, e no domingo Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele é o personagem mais notável e sublime de toda a história, porque a morte não pôde detê-lo, os demônios não puderam detê-lo, o inferno não pôde detê-lo, o túmulo não pôde detê-lo, a pedra na boca do túmulo não pôde detê-lo. Ele ressuscitou e manifestou aos seus discípulos e apareceu na ilha de Pátimo a João o evangelista, dizendo: eu estou vivo, mas fui morto, mas tenho a chave da morte e do inferno. O Senhor Jesus Cristo é o personagem mais notável e sublime de toda a história, porque ninguém foi assunto ao céu como o Senhor Jesus Cristo foi assunto ao céu. A Bíblia diz que Ele ficou com os discípulos, comendo com eles após a ressurreição, ensinando algumas verdades profundas com respeito ao reino de Deus. Mas Ele reuniu os seus discípulos e foi assunto aos céus, estendendo as mãos e abençoando. Os céus se abrem e os anjos cantam: levantai-vos, ó entrada eterna, porque entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso na guerra. Ele é o Rei da Glória, e Ele adentra os céus e assenta à direita de Deus Pai e intercede por nós como míseros pecadores. Paulo escreveu a sua carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, esvaziou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome acima de todos os nomes, para que todo joelho se dobre ao seu nome, dos que estão nos céus, dos que estão na terra e dos que estão debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós estamos reunidos aqui, meus queridos irmãos, não é para darmos um show, nós estamos aqui não é para um espetáculo, nós estamos aqui para um culto de louvor, de adoração, de gratidão àquele que era, que é e que sempre será, Jesus Cristo, a esperança da igreja, a esperança do mundo. A Jesus Cristo, o nosso Senhor. A sua obra é inigualável, embora as mensagens hoje não são mais cristocêntricas. Nos nossos púlpitos são poucas as mensagens que apresentam Jesus Cristo, mas eu venho hoje à noite aqui, no encerramento do encontro de varões desta igreja, para apresentar Jesus Cristo e a sua obra, o personagem mais notável e sublime de
toda a história. Ninguém se compara a Jesus. Eu repito, ninguém se compara a Jesus. Eu friso, ninguém se compara a Jesus. Ele merece ser adorado, Ele merece ser glorificado, Ele merece ser engrandecido, Ele merece ser louvado. Levante a sua mão nesta noite e adore aquele que é digno de honra, de glória, de louvor e de exaltação. O texto lido hoje à noite ilustra a obra realizada por Jesus na nossa vida, na vida de cada um de nós. O texto bíblico diz que Joaquim, rei de Judá, foi preso por Nabucodonosor, foi levado de Jerusalém para a Babilônia como escravo, como cativo, e ele passou 37 anos preso. Ouça isto: 37 anos acorrentado, 37 anos escravizado, 37 anos preso, 37 anos desprezado, 37 anos jogado numa prisão. Mas subiu ao trono de Babilônia um rei chamado Evil-Merodach, que nos diz o texto sagrado que Evil-Merodach levantou a cabeça de Joaquim. Evil-Merodach tirou Joaquim da casa da prisão. Evil-Merodach deu um trono para Joaquim. Evil-Merodach deu vestidos novos para Joaquim. E Evil-Merodach deu para Joaquim pão todos os dias da nossa vida, da sua vida. Esta história bíblica que está no livro do profeta Jeremias ilustra a obra de Cristo, o nosso Salvador, na nossa vida. Primeiro, Jesus Cristo é especialista em levantar cabeças. O texto diz que Evil-Merodach levantou a cabeça de Joaquim. Meus queridos irmãos, 37 anos preso. Eu estou falando de alguém que reinava, alguém que liderava, alguém que governava, alguém que tinha autoridade, e agora está cabisbaixo, está frustrado, está angustiado, está triste, jogado nos fundos de uma prisão, cabisbaixo. Andava acorrentado, mas andava cabisbaixo, frustrado, desesperado, até que alguém chega na autoridade de Evil-Merodach e levanta a cabeça de Joaquim. Meus queridos irmãos, a palavra homem significa aquele que olha para cima, mas o pecado entrou na vida do homem e o homem se abateu. O pecado desfigurou o homem e o homem passou a andar cabisbaixo, frustrado, angustiado, deprimido, triste, amargurado. Mas o Senhor Jesus Cristo veio para realizar uma obra extraordinária na vida do homem. Ele se manifestou dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo, ele veio para levantar a nossa cabeça, para nós levantarmos de fato a nossa cabeça. Meus queridos irmãos, no nosso país de mais de 200 milhões de habitantes, nós temos milhões, eu estou dizendo milhões, que estão vivendo deprimindo, que estão vivendo cabisbaixo, que estão vivendo frustrado, que estão vivendo angustiado. São milhões de brasileiros que não dormem à noite se não encher a mão de comprimido e engolir, porque estão frustrados e angustiados. Consequência do pecado que desfigurou o homem, tirou a autoridade do homem, tirou o domínio do homem, e o homem passou a viver cabisbaixo. Mas o Senhor Jesus Cristo um dia me encontrou. O Senhor Jesus Cristo um dia lhe encontrou. O Senhor Jesus Cristo um dia lhe achou. Aleluia! Você não achou Jesus,
Deixa eu repetir. Você não achou Jesus. Você nunca encontrou Jesus. Foi Ele que te achou. Foi Ele que te encontrou. Foi Ele que te tocou. Foi Ele que mudou a sua história. E Ele levantou a sua cabeça. Você está aqui cheiroso, bonito, elegante. Jesus mudou completamente a sua história. Se isso é verdade, levante a sua mão e adore-o nesta noite. Jesus, durante o seu ministério, ele levantou muitas vidas, ele levantou muitas cabeças de pessoas frustradas, angustiadas, abatidas. A Bíblia nos diz que o ministério de Jesus foi um ministério rico, extraordinário, profundo, de mudanças, e um ministério que causou impacto em muita gente. Jesus, ele estava caminhando lá pelo norte de Israel e chegou numa pequena cidade por nome Sicar. Lá se encontrava o poço de Jacó. Jesus chegou, se assentou naquele poço e disse aos discípulos: vocês vão até a cidade buscar comida, porque Jesus queria mudar a história de uma mulher naquela cidade. Ali naquela cidade havia uma mulher que vivia frustrada, angustiada, desesperada. Pasme os irmãos, ela teve 5 casamentos, porque Jesus disse: você teve 5 maridos. Jesus não disse 5 amantes, Jesus não disse 5 aventuras amorosas, Jesus disse 5 maridos. Então ela teve 5 maridos. Pense as irmãs e os irmãos, uma mulher que passou por 5 casamentos, frustrada, angustiada, cabisbaixo. Ela só andava cabisbaixo. Prova disto que era meio-dia quando ela foi buscar água. Nenhuma pessoa ia ao poço de Jacó buscar água meio-dia. Ela ia ao meio-dia porque ela não queria encarar ninguém, ela não queria falar com ninguém, ela não queria diálogo com ninguém, ela não queria contato com ninguém. É simplesmente o cântaro na cabeça, segurando com as suas frustrações e caminhando cabisbaixo para o poço de Jacó. Mas lá estava Jesus, não o poço, mas a fonte. Lá estava Jesus, não o poço, mas a fonte. Quantas pessoas estão cavando poço, estão cavando poço, estão cavando poço, e quanto mais cavam poços e cavam poços, mais frustrado, mais angustiado, mais decepcionado. Mas Jesus é a fonte, Ele é a fonte, Ele é a fonte. Eu estou dizendo que Jesus é a fonte. Ela vem, ela desce os degraus do poço, vai lá, apanha água e vem subindo. E quando está subindo, ela não observa quem estava ali. E ela desce cabisbaixo, sobe cabisbaixo. E Jesus para dialogar com ela e começa um contato. Diz: dai-me de beber. E ela disse: como você pode me pedir água para beber, sendo um judeu e eu sou samaritana? Eles não tinham contato. E o Senhor então diz: se você conhecesse quem fala contigo, tu lhe pedirias água viva. Água viva, água viva. Quem beber da água que eu lhe der, se fará uma fonte. Uma fonte. Eu estou dizendo uma fonte. Não é um poço raso, não é um poço profundo, é uma fonte. Poços cavam os homens, fonte quem abre é Jesus. Poços cavam os homens, fonte quem abre é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E o diálogo se estende. Se você crer de fato em mim, você vai ter fonte que vai jorrar para a vida eterna. E o diálogo se estende. E a Bíblia diz que os discípulos chegam e ficam admirados que ela está conversando com o Senhor. E aí o texto bíblico diz assim: e ela deixou o seu cântaro, representando a sua vida de frustração. Porque Jesus disse: tivesse 5 maridos, e o que agora você está tentando, você não vai ficar com ele também. Já estava no 6º. Veja a frustração daquela mulher. E ela então deixa o cântaro
E diz-nos a Bíblia que ela deixa o cântaro e entra na cidade. Ela saiu da cidade cabisbaixa. Ela saiu da cidade frustrada. Ela saiu da cidade angustiada. E ela entra na cidade cabeça erguida. E a mensagem era: encontrei um homem, achei um homem, encontrei um homem, encontrei um homem. Aquelas mulheres vizinhas delas que gostavam de uma fofoquinha, é só isso que ela sabe encontrar. Ela só sabe achar homens mesmo. E ela encontrou mais um, mas ela disse: eu encontrei um homem que disse toda a minha vida, porventura não é este o Cristo, não é este o Salvador do mundo, não é este o Messias? E a cidade foi ao encontro de Jesus. Jesus a perdoou, Jesus a transformou, Jesus levantou a sua cabeça, Jesus encheu seu coração de paz e fez dela uma missionária. No mesmo dia, Jesus tira as frustrações e levanta a nossa cabeça. Ele é especialista em levantar cabeças. Eu estou dizendo que Jesus é especialista em levantar cabeças. Louvado seja o nome do Senhor. Quanta frustração, quanta angústia, quanto desespero. Se você chegar hoje na igreja em Rio Claro, se você chegar cedo, você vai encontrar lá um cidadão alinhado, terno bonito, sapato engraxado, barbinha feita, cabelinho ajeitado, e você pensa: parece um doutor. Há pouco tempo atrás, a esposa não queria mais, os filhos também não queriam, a família não queria, ninguém queria estar perto dele. A mãe dizia: eu também não quero você na minha casa. O pai dizia: você precisa tomar um jeito na vida, meu filho. E os irmãos diziam: não apareçam na minha casa. Ele vivia nos bares, ele vivia cabisbaixo, ele vivia frustrado, ele vivia sendo lambido pelos cachorros na rua. Ninguém dava valor a ele, mas o Evangelho o achou. Jesus o encontrou, transformou completamente, e hoje está de cabeça erguida, terninho arrumado, e aprumado, e abençoado pelo Senhor. Nunca teve absolutamente nada. Eu disse: você precisa tirar uma carta. Mas pastor, eu não tenho carro. Eu disse: para você ter carro, você precisa de uma carta. E ele chegou para mim e disse: pastor, já fiz a matrícula, aqui está o livrinho, o senhor pode orar? Orei por ele. E ele foi, tirou a carta. E ele disse: agora você não compra um carro agora, compra uma motinha para você trabalhar. Ele é pintor de parede. Você compra uma motinha, e passar uns dias ele chegou: pastor, dá para o senhor ir lá na moto, fazer uma oração, porque Jesus já abençoou, já deu a moto. Aleluia! Um dia eu fui mostrar para ele uma construção de nossa igreja para que ele pudesse pintar. Nós estávamos voltando e passamos por uma região onde estavam construindo alguns prédios, não muito longe da sede. E eu disse para ele: faça inscrição, você vai morar nesse prédio aqui. Ele disse: pastor, isso é impossível. Você vai morar, eu estou dizendo que você vai morar neste prédio. Mas pastor, isso é impossível. Faça a inscrição, eu estou te mandando, eu não estou pedindo, faça a inscrição. Ele fez a inscrição e daqui a pouco ele chegou: pastor, a chave já está na minha mão. Aleluia! A esposa vendo isto: eu quero voltar com você. Os filhos vendo: papai, nós queremos o senhor também em casa. E a família se reuniu, a família voltou, foi restaurada, transformada, cabeça erguida pelo poder do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele chegou e disse: pastor, eu estou aprendendo com o senhor, já abri uma conta de banco, e agora, pastor, eu quero um carrinho. O senhor dá para orar para Jesus me dar um carrinho? Eu disse: oro. Aí uma irmã de nossa igreja tinha uma casa para pintar, e ela disse: olha, você vai fazer um servicinho lá em casa? Eu quero que você faça. Ele foi, deu orçamento, fez a pintura, ela pagou e disse: olha, eu tenho esse carro aqui, esse Fiestinha, eu estou indo embora para Santa Catarina, eu quero te dar de presente. Você pode, você pode, você quer?
Já tem alguns anos, ele continua com fiestinha, abençoado, cabeça erguida. O evangelho faz isso, cabeça erguida, cabeça erguida, cabeça erguida, cabeça erguida, cabeça erguida. Não há frustração, não há frustração, há cabeça erguida. Jesus é especialista em levantar cabeças. Ele é maravilhoso. Jesus é especialista em levantar cabeças. Em segundo lugar, a Bíblia diz que Evil-Merodach tirou Joaquim da casa da prisão. Irmãos, 37 anos com correntes nos braços, 37 anos com correntes e bola nos pés. E ele caminhava com dificuldade na cela, ele levantava os braços com dificuldade, ele tinha muita dificuldade. Mas um dia, lá vem o carcereiro com a chave, a pedido de Evil-Merodach, e vem gritando: Joaquim, Joaquim, Joaquim. Ele diz: eu estou aqui. A voz cansada, 37 anos. Eu estou dizendo 37 anos. Mandela ficou 27 anos. Joaquim, 37 anos. E abriram a cela e disseram: Joaquim, levante os braços. E as correntes, os pés, levante. Pode levantar os braços. E ele: a Bíblia não diz, eu penso que ele levantou os braços. Ele correu dentro da cela. Estou livre. Ele disse: não, pode sair da cela. Saia. Os seus braços estão livres, as suas pernas estão livres, mas você também está livre. Saia, 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 saia. Você está livre, livre para adorar, livre para glorificar, livre para exaltar. Você está livre. Você conhece um libertador como Jesus? Quantos já foram libertos por Jesus? Então, põe a Bíblia no colo aí, por favor. Levante as duas mãos para o céu, o braço. Se você é livre, faça assim, ó. Aleluia! Ele nos libertou. Ele é especialista em tirar homens e mulheres da prisão. Ele é especialista em tirar homens e mulheres da prisão. Aleluia! Eu estou pregando o evangelho desde os 16 anos de idade. E eu tenho visto coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias. Cumprindo o ministério de Jesus. Porque nós estamos realizando a obra de Cristo. Dando continuidade ao que Cristo realizou. E Ele, quando se manifestou, Ele disse lá em Nazaré, quando todos estavam na expectativa a respeito dele, Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os enfermos, enviou-me a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor.
Ele disse no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas ele disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou a verdade. Capítulo de número 8, versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Jesus libertou homens e mulheres no seu ministério, e ele continua fazendo prodígios extraordinários. Na década de 1960, outro dia ali, meu pai foi para uma pequena cidade chamada IEP, para fundar a Assembleia de Deus lá. Meu pai era pastor, pregador e era solteiro. Ele estava com quase 37 para 38 anos. Quando chegou lá na pequena IEP, a minha mãe era filho de presbiteriano. E meu pai chegou, e meus avós eram presbiterianos. E meu pai chegou com a mensagem pentecostal e pregou a palavra, e o avivamento chegou. Dezenas e dezenas de presbiterianos receberam o batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar línguas estranhas, e vieram para a Assembleia de Deus, e multidões começaram a se converter. Numa daquelas propriedades rurais, havia uma família que tinha um jovem de aproximadamente 12 anos de idade. Era analfabeto, não sabia ler, não sabia escrever, vivia trancado, acorrentado dentro de um quartinho. Acorrentado dentro de um quartinho. E tinha um buraco na porta onde passavam o alimento para aquela criança. Ele era violento, vivia acorrentado, mãos, pés, e gritando noite e dia. E aquele pai desesperado, não conhecia o Evangelho, e começou: Deus, se o Senhor existe, dai-me uma solução. Eu não aguento mais tamanho sofrimento. Eu não aguento mais esta dor na minha casa, na minha família. Eu não sei o que fazer. Numa noite ele está dormindo, e ele tem uma visão. Um ser celestial se manifesta e diz: vá até a cidade. Procura um pregador por nome Jairo Valadares. Ele tem a solução para a sua família e a sua casa. Ele acordou de manhã, pegou o cavalo e disse para a família: vocês fiquem aqui. Eu sonhei esta noite que tem um homem na cidade de IEP que tem a solução para minha casa, para minha família. Eu vou atrás deste homem. E chegou lá na rodoviária. E lá na rodoviária tinha um homem barbeiro, que era membro da Assembleia de Deus. Morreu agora há poucos dias, com 92 anos de idade. E ele chegou e disse: o senhor está aqui há muito tempo? Eu disse: sim, eu estou aqui há muito tempo. Eu estou procurando um homem por nome Jairo Valadares. O senhor o conhece? Ele disse: por que o senhor quer este homem? Ele disse: porque eu estou desesperado. O meu filho de 12 anos vive trancado, acorrentado, preso, e numa situação de muito sofrimento e muita dor, e a nossa família não suporta mais. E eu gritei por Deus, e esta noite eu tive um sonho, e nesse sonho um personagem disse: procure Jairo Valadares lá na cidade. E eu estou procurando. O irmão disse: ele é o meu pastor, vamos atrás dele. E foram atrás do meu pai, que era um jovem pregador, e o encontraram e começaram a conversar. E ele disse: eu não suporto mais, eu preciso de uma solução. Meu pai disse: daqui 3 dias eu chego lá com a mensagem que traz esperança para a sua vida, para a sua casa. Eu não vou agora, eu vou daqui 3 dias. E ele foi para a presença do Senhor durante 3 dias, orando, jejuando, consagrando, buscando a presença do Senhor. E depois de 3 dias, ele pegou
pegou a bicicleta, pegou a estrada de Areião e foi em direção àquela propriedade. E foi-se quilômetros e com muita dificuldade e chegou na propriedade. Quando chegou, abriu o portão, e ao abrir o portão, houve um movimento lá na casa, uma explosão e um cheiro de enxofre que saiu e queimou todo o jardim da frente da casa. E meu pai continuou caminhando, e quando chegou, o proprietário estava em pé na porta da casa. Tudo bem com o senhor? Ele disse, tá tudo bem, mas aconteceu algo aqui que eu não consigo explicar o que houve. Olha, o menino estava gritando, o menino estava desesperado, e de repente o menino começa a gritar lá no quartinho, começa a gritar: com esse que está chegando eu não posso, com esse que está chegando eu não posso com esse que está chegando, ele é poderoso, ele é grande, eu não posso com esse que está chegando. Houve uma explosão, cheiro de enxofre, o senhor está percebendo? O jardim na frente queimou, e há um silêncio lá no quartinho, há um silêncio lá, não há movimento nenhum, há um silêncio, eu não sei o que houve. Meu pai disse: abra o cadeado, tira essas correntes. Ele disse: eu não posso, ele é violento. Tire, porque Jesus chegou, Jesus chegou, Jesus chegou, Jesus chegou, Jesus chegou, Jesus chegou, Jesus chegou. Aleluia! E Jesus chegou e já o libertou. Tirou a corrente e abriu a porta. O menino sujo, cabeludo, olhou para o pai e disse: pai, eu estou com fome, pai. Aleluia. Meu pai disse: dê banho no menino, dê comida ao menino, porque Jesus já entrou aqui. A família toda se rendeu a Jesus Cristo nosso Senhor. A família toda está ainda hoje servindo ao Senhor. Este menino com 16 anos de idade já estava estudando, já estava lendo e já estava pregando. Com 16 anos de idade era diácono de nossa igreja na cidade de Epê, e um dos melhores pregadores da região. Meu pai disse: estude, e ele foi para o estudo, e surgiu naquela época o concurso da Caixa Econômica Estadual. Era um emprego de alto nível naquela época, e meu pai disse a ele: faça o concurso. Mas pastor Jairo, lá vão muitos doutores e muitos homens letrados, e eu não tenho capacidade. Você é crente, você é abençoado, faça o concurso. Ele passou, foi fazer o concurso, ele passou e mudou para a cidade de Sorocaba. Hoje é pastor, é professor de hebraico, ele é compositor e é professor de teologia, transformado pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Eu creio no poder do Evangelho, eu creio no poder do Evangelho. Jesus é o libertador, Jesus é o libertador. Levante a sua mão para adorá-lo. Então, para nós exercitarmos, levante as duas mãos. Só os livres. Levante as duas mãos e faça assim, ó. Livre estou pela graça. Bem forte. Levante a mão mais uma vez e cante: livre estou. Livre estou. Pela graça de Jesus, livre estou. Livre estou.
livre estou. Aleluia, pela fé livre estou. Aleluia, Cristo é o libertador. Eu estou dizendo que Cristo é o libertador. Ele é especialista em levantar cabeças. Levanta a cabeça aí. Ele é especialista em libertar. Agora deixa eu dar uma palavra aqui aos irmãos e às irmãs. Nenhum crente fica possuído por Satanás. Nenhum crente fica endemoniado. Crente é lavado no sangue de Jesus. Eu estou dizendo que crente é lavado no sangue de Jesus. Crente é lavado no sangue de Jesus. Mas crente pode ser oprimido, viver cabisbaixo, viver triste, viver frustrado com as circunstâncias da vida. Eu servi a igreja de Marília por 14 anos. E um dia, o pastor da igreja me disse: amanhã, Sisaque, vá na residência da irmã tal, do irmão fulano. Eu disse: qual é o problema? Ele disse: os obreiros foram lá por diversas vezes e voltam dizendo que a irmã está endemoniada. Eu disse: mas demônio pega em crente? Ele disse: não. Mas os obreiros vão lá e dizem que ela está endemoniada. Eu quero que você vá. Meu primo pastor, eu disse a ele: Jairo, hoje ele é pastor presidente lá em Itapeva. Eu disse: Jairo, amanhã nós vamos fazer uma visita. Nós vamos juntos. Ele disse: o que é? Eu disse: olha, é na casa de uma irmã que os obreiros vão lá e voltam dizendo que ela está endemoniada. Então nós temos que ir lá, e vai preparado. Porque eu não sei o que nos aguarda. Peguei o carro de manhã, passei na casa dele e fomos até lá. Cheguei lá na casa do irmão, bati, ele atendeu, a irmã também. E nós entramos. Pai do Senhor, ele disse: Pai do Senhor. Pai do Senhor, irmã. Pai do Senhor. Tudo bem? Mais ou menos. Aí eu dei uma olhadinha assim, lá no tanque. Quanta sujeira. Roupa suja dentro do tanque, roupa suja debaixo do tanque. Dei uma olhadinha na cozinha, panela suja em cima da pia, debaixo da pia, na mesa. Sujo. E a casa era pequena, eu dei uma olhadinha nos quartos, sujeira. Roupa em cima da cama, debaixo da cama. Eu disse: não está bem não. Nós vamos orar pela senhora. Ela disse: ore mesmo. Eu disse: mas o que a senhora tem? Ela disse: estou endemoniada. Eu disse: como assim? Ela disse: não, os obreiros vêm aqui e voltam dizendo que eu estou endemoniada. Eu disse: por que não liberta? Eu disse: eu não sei. Aí o Espírito Santo me orientou. Você tem que estar sempre orando, vigiando, pedindo orientação ao Espírito Santo. O Espírito Santo disse: pergunta para ela quando começou. E eu fiz só uma pergunta básica. Eu disse: quando começou isto? Ela: pastor, eu fui ao médico. E o médico disse que eu vou ficar cega. Se é para ficar cega, é melhor morrer. Eu disse: a senhora não está com demônio. Como não? A senhora está com depressão profunda e crônica. Por isso cabisbaixo, não tem ânimo para nada. Mas Jesus está aqui. E Ele é especialista em mudar histórias. Ela disse: eu já ouvi várias vezes as pessoas dizerem isto. Então, eu vou te dar uma receita simples, mas é simples. E a senhora vai aplicar. Eu disse: vou, pastor, porque eu já tentei de tudo. É o seguinte: a senhora vai pegar uma vassoura, e essa casa está suja. E vai entrar pelos quartos. Cabeça erguida. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece.
vai para essa cozinha e pegue bombril, sabão, detergente e comece lá e lavando e limpando essas panelas e dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Leve essas roupas sujas lá para o tanque. E ela não tinha máquina, ela não tinha nenhum tanquinho. A senhora vai bater a roupa dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Depois a senhora vem para dentro de casa, vai mexer o feijão, põe o feijão no fogo, tempera e comece a mexer. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele olhou e disse: funciona, pastor. Eu disse: funciona. Então eu vou fazer. Vamos orar. Aí eu com meu primo oramos e fizemos uma oração animada. Senhor, vem, abençoa, levanta essa cabeça, dê paz e abençoa. E oramos e terminou a oração. Eu disse: levanta a cabeça. Ela levantou a cabeça. Eu disse: dê um sorriso. Ela deu um sorriso meio amarelo. E eu disse: como é que é? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu peguei na mão dela assim, pastor Ezequiel, eu peguei firme e disse: como é que é? Ela disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu disse: como é que é? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fala de novo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O semblante começou a mudar. Eu disse: mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Pai do Senhor, Deus te abençoe. Fomos embora. E um dia eu estou com o meu carro na Avenida João Ramalho, lá em Marília, e lá vem o esposo dela pedalando a bicicleta. Eu pus a cabeça para fora e gritei pelo nome dele: irmão, como é que está lá em casa? Ele continuou pedalando e gritou: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus não quer você com depressão. Jesus não quer você com ansiedade. Jesus quer levantar a sua cabeça. Ele quer te libertar. Ele é poderoso. Diga comigo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Toque esse irmão, essa irmã e diga: você pode todas as coisas em Jesus Cristo que te fortalece. Ele é Jesus, 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 Jesus. Aleluia! 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 Eu amo a Jesus! Eu amo a Jesus! Eu amo a Jesus! Porque Ele é maravilhoso! Evil-Merodach tirou Joaquim da casa da prisão. Evil-Merodach levantou a cabeça de Joaquim. Em terceiro lugar, Evil-Merodach deu um trono para Joaquim. Aleluia. Aleluia. Na Babilônia havia uma sala dos tronos. Muitos reis eram conquistados. E aqueles reis que achavam graça diante do mandatário maior, era convidado para a sala do trono. E tinha uma cadeira. Eu fico pensando: Joaquim, 37 anos preso, agora cabeça erguida. Vem até aqui. Onde vocês vão me levar? Na sala do trono. Bora lá. Como é que é o seu nome? Senta do lado do rei Osiel, que também era escravo.
E hoje está sentado na sala do trono. Joaquim chegou assim no primeiro dia, meio desconfiado. Não é assim que a gente fica? Eu amo a palavra de Deus. Aleluia. O que nos diz a Bíblia? A palavra redenção tem alguns significados. Primeiro, alguém pagou o preço. Segundo, a dívida foi perdoada. Terceiro, tirado do mercado de escravo. Quarto, levando de volta para casa. Então, o que Jesus fez conosco? Veja o que Jesus fez conosco. Ele invadiu, é isso mesmo. Lembra resgate? Resgate é esse aqui. Jesus invadiu o reino das trevas. E disse, vem Ronaldo. Satanás, tire a mão dele. Aleluia. Eu estou resgatando. Eu estou resgatando. A sua dívida foi paga. Seus pecados foram perdoados. E agora nós vamos de volta para casa. Vamos de volta. Aí diz Paulo que o Senhor nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. Aí Paulo diz assim, Efésios 2:6, e nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Senta aí, Ronaldo. Aleluia! Mas o salmista teve essa visão. Quem é como o Senhor nosso Deus, que se curva para ver o que está no céu e também na terra, que vai lá no monte de lixo e estende as mãos. Deus vai lá no monte de lixo. Ronaldo está aqui, Ronaldo está aqui, e pega, lava no seu precioso sangue, dá um banho de graça, e diga, senta com os meus príncipes. E alguém diz, mas esse Ronaldo, é este. E Ronaldo não está nem aí. Porque o negócio é assentar com Jesus nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esta é a beleza do Evangelho. Agora o Senhor não fez só isso com esse careca aqui não. Jesus fez com você. Com você. Com você. Com você. Com você. Com você. Eu preguei um dia e disse que Jesus tinha me achado na lata do lixo. Aí um amigo meu me ouviu e foi pregar e disse, meus irmãos, outro dia eu ouvi o pastor Isaac dizendo que Deus o achou na lata do lixo. Se Deus o achou na lata do lixo, eu estava bem lá debaixo da lata do lixo. Porque Jesus mudou a minha vida. Aleluia. Eu estou com vontade de saltar, de correr, falar línguas estranhas, porque a graça do Senhor está aqui. A presença do Senhor está aqui. A unção do Senhor está aqui. Aleluia, Ele te levantou. Ele te levantou. E Ele fez com que você se assentasse nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O diabo não te acha, porque você está escondido em Cristo. Aleluia, eu não tenho mais tempo. Mas em quarto lugar, para sentar aí tem que ter vestes novas.
E a Bíblia diz que Evil-Merodach deu vestes novas para Joaquim. Jesus nos deu vestes novas, veste da salvação. Em quinto lugar, a Bíblia diz que Evil-Merodach deu para Joaquim pão todos os dias da sua vida. Aleluia. Pão, pão, pão. Aleluia. Quanta fome nós tínhamos, mas nós encontramos Jesus, o pão da vida. E Ele nos alimenta todo dia. Eu estou dizendo que Ele nos alimenta todo dia. Nós somos alimentados com o verdadeiro pão do céu. Mas não só isto. Irmãos, me entenda por favor. Nós estamos ricos demais, irmão. Eu vou repetir. Nós estamos ricos demais. Dá uma olhada no Ezequiel. Terno preto, gravata. Que cor é essa? Sapato. Olha a chiqueza do homem. Dá uma olhadinha para você. Não fique bravo comigo, mas você só era bagaceira. Tinha ninguém bom aqui não. Tinha alguém bom aqui? Tinha. Não. Era uma miséria, pobreza. Olha o que Jesus fez com a igreja brasileira. Olha o que Jesus fez com a Assembleia de Deus do Brasil. É muita riqueza, é muita prosperidade. Aleluia. É muita bênção. Eu sou abençoado. Você é abençoado. Você comeu do pão do céu, mas todo dia tem arroz, tem feijão, tem uma carninha ensopada, uma farinhazinha, todo dia, sapato no pé, roupinha vestida. É Deus cuidando, é Deus zelando, é Deus sustentando, é Deus prosperando. Prosperidade e bênção de Deus. Aleluia. 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 Você pode dizer essas palavras simples. Diga comigo, eu sou abençoado. Diga novamente, eu sou abençoado. Aleluia. Mas sabe o que é lindo? Que o Senhor nos transformou. Que o Senhor mudou a nossa vida. E Ele cuida de nós todo dia. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Todo dia. Ele cuida de nós. Mas o mais belo, o mais extraordinário, Ele quer nos levar para estar para sempre com Ele. Aleluia. A qualquer hora dessa, você vai estar lá no escritório. E de repente, você vai estar dirigindo o seu carro. Eu creio, o Espírito Santo vai dizer assim, encosta isso aí. Você encosta o carro e de repente, você vai estar lá na fábrica. E de repente a ferramenta cai. E você. Aleluia. Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for, eu gosto disso aqui, ó. E se eu for preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A irmã vai estar lá trabalhando em casa ou numa empresa e... Aí de repente, porque é assim, você... Cheguei. É o céu. Doris Lemos, a diretora do Instituto Bíblico, onde eu fiz o seminário, ela dizia: no céu nós vamos ter 3 surpresas. Primeiro, cheguei, estou aqui. Cheguei, estou no céu. A primeira surpresa. A segunda surpresa: muita gente que você pensava que lá estaria, não estará. A terceira surpresa: muitas pessoas que você pensava que lá não estaria, você vai chegar e vai encontrá-los lá. E aí você, cheguei. Eu não sei como nós vamos nos comunicar, se é nos olhos, se é, não é? Eu quero olhar assim, pastor Domingos, cheguei. Você chegou, vencemos. Vencemos. Ei, chegamos. Peguei. Aí diz a Bíblia: levou-me à sala do banquete, e a sua bandeira sobre mim será o amor. Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Senta, tome assento, ocupe lugar, vão assentando. Você venceu pelo sangue. 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 E levou-nos à sala do banquete. E Ele vai nos servir e vai nos alimentar por toda a eternidade. Nós seremos alimentados por Ele. Somente por Ele seremos alimentados por Ele. Mas como? Só a presença dEle nos alimenta. Moisés ficou 40 dias no monte se alimentando de Deus, somente de Deus, somente de Deus. E nós vamos na eternidade nos alimentar de Deus, de Deus, de Deus, da beleza de Cristo, da glória de Cristo, da majestade de Cristo. Nós estaremos para sempre com o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aqui está o Evangelho de Jesus Cristo. Ele levantou a nossa cabeça. Jesus nos tirou da casa da prisão. Jesus nos deu um trono. Jesus mudou a nossa roupa. E Jesus está nos alimentando todo dia. E vai nos levar à eternidade, onde nós nos alimentaremos dele por toda a eternidade. Deus te abençoe. Eu disse: Deus te abençoe. O Senhor Jesus está aqui. Eu não posso prosseguir. Fique em pé no nome de Jesus. O Senhor está aqui. Eu disse que o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Eu não conheço a sua história. Eu não conheço a sua vida. Se você está aqui servindo ao Senhor, e pelos problemas da vida, pelos embates da vida, você está cabisbaixo, você está triste, você está angustiado, e até depressão invadindo o seu coração, eu quero orar por você nesta noite, para que você saia deste templo de cabeça erguida, adorando ao Senhor, glorificando o nome do Senhor. Mas se você está preso pelo pecado, preso por vícios, o Senhor Jesus está aqui. Ele está aqui.
aqui. Eu disse que Ele está aqui para mudar a sua história, mudar a sua vida. Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero orar por você nesta noite. Se você puder, saia do seu lugar, venha aqui à frente. Eu quero orar por você que está triste, amargurado, frustrado, angustiado, depressão profunda na alma. Saia do seu lugar, eu quero orar por você. A palavra do Senhor é poderosa. A palavra do Senhor é poderosa. Eu disse que a palavra do Senhor é poderosa. O Senhor quer levantar a sua cabeça. O Senhor quer te dar paz. O Senhor quer te dar esperança. O Senhor quer te dar alegria. O Senhor quer te dar entusiasmo. O Espírito do Senhor está aqui. O Espírito do Senhor está aqui. Nós vamos orar agora, certo da presença do Senhor aqui conosco. Levante a sua mão para o céu. Vamos orar agora, porque o Senhor é maravilhoso. A sua graça é extraordinária. Levante a sua mão para o céu. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor Jesus. Adore ao Senhor Jesus. Adore ao Senhor Jesus. Adore ao Senhor Jesus. Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar a sua sorte. Ele quer mudar a sua história hoje à noite. Senhor Deus e Pai, eu te louvo por tua bondade. Eu te louvo, Senhor, por tua palavra. Tua palavra que é viva, imutável, penetrante, profunda, transformadora. Aqui está este povo abençoado. O Senhor conhece a vida de cada um. O Senhor conhece a história de cada um. O Senhor conhece a trajetória de cada um. Ó bondoso Pai, pelo teu Espírito, Senhor, toque neste irmão agora. Toque nesta irmã agora. Alegra o teu povo pelo poder do teu Espírito. Dai liberdade ao teu povo. Dai liberdade ao teu povo. Dai liberdade ao teu povo. Restauração ao teu povo. Paz ao teu povo. Cabeça erguida, Senhor, pelo poder do teu Espírito. Espírito Santo, sopra. Espírito Santo, sopra. Espírito Santo, sopra. Espírito Santo, sopra. Renova o teu povo. Renova o teu povo. Renova o teu povo. Em nome de Jesus. Se você puder, levante as tuas mãos para o céu. Aleluia. E diga: eu sou livre. Diga forte: eu sou livre. Cante: livre sou, livre estou. Livre estou. Assim, ó. Livre estou. Aleluia, pela fé. Livre estou. Dê um abraço nesse irmão e diga: você é livre. Pelo poder do nome de Jesus. Diga: você é livre. 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 Livre, 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 livre. Oh glória, graças a Deus. Os irmãos, por gentileza, sente-se um minutinho só. Nós vamos estar aqui louvando a Deus mais uma vez com esse grupo de varões. Que bênção, que coisa gloriosa. O pastor Sisak iniciou dizendo da nossa insistência, mas eu vi que valeu a pena, viu? Valeu a pena a nossa insistência. Tanto que